Olá! Nesta aula vamos falar então um pouco sobre tomografia computadorizada do tórax. A tomografia é o exame de imagem mais específico e mais sensível na avaliação das doenças broncopulmonares. Em geral, ele é o exame que vem a complementar a radiografia simples, que na avaliação da maioria das doenças torácicas vai ser sempre o primeiro exame. Todo médico deve conhecer os princípios de formação da imagem tomográfica, suas indicações e contraindicações. Mais uma vez, eu reitero o que eu sempre escuto com os alunos durante o curso de graduação, que todo médico deve saber ver o raio-x de tórax, mas a importância ou o papel do médico generalista na avaliação da tomografia é diferente. É interessante saber como o exame é feito, o exame de tomografia, reconhecer as imagens de TC e como é feita a sua análise. Esses são aspectos que eu acho que são bastante interessantes para todo médico conhecer. Portanto, os objetivos desta aula serão lembrar rapidamente o aspecto, os princípios de formação da imagem de tomografia computadorizada, conhecer como é feito o exame de tomografia do tórax, discutir aí os princípios para reconhecimento das imagens e dos tipos de exames de tomografia do tórax e aprender como é feita a interpretação do exame. Vamos lembrar que o exame de tomografia, a imagem tomográfica, ela é feita a partir da atenuação do feixe de raio-x, semelhante ao que forma a imagem da radiografia simples. Desta maneira, é um exame que submete o paciente à radiação ionizante. A radiação ionizante preocupa principalmente nas crianças, que, caso necessitem fazer exames repetidos ou que vão fazer exames ao longo da vida, podem ter aí problemas relacionados à exposição à radiação ionizante. E nas gestantes, em que a radiação ionizante pode comprometer o desenvolvimento do feto. Na tomografia, nós podemos utilizar ou não um meio de contraste, que na grande maioria das vezes é um meio de contraste iodado administrado por via endovenosa, sendo que pode ser também administrado por outras vias, como a via oral ou retal. O meio de contraste iodado, ele preocupa principalmente nos pacientes que têm insuficiência renal e nos pacientes que têm história de alergia ao meio de contraste. E é muito importante lembrar também que houve um avanço muito grande na tecnologia da tomografia nos últimos anos, tanto da parte de hardware quanto de software. Isso permitiu a criação de novas máquinas e a realização de exames sempre melhores. E essa evolução tem sido muito marcante aí nos últimos anos. Aqui um exemplo de como é o aparelho de tomografia computadorizada por dentro. E apesar de todo o maquinário e parte de computação que existe relacionado a esse tipo de aparelho, nós conseguimos observar que ainda persiste dentro do mecanismo o tubo de raio-x, aqui apontado pela seta azul, e os detectores que formam a imagem, aqui apontados pela tela verde. Uma coisa interessante de vocês saberem é que os aparelhos hoje modernos nós chamamos de multidetectores, e eles funcionam como se fossem vários aparelhos antigos de tomografia acoplados. Então, no aparelho antigo, nós tínhamos apenas uma fileira de detectores para a formação da imagem, e hoje nós temos aí múltiplas fileiras de detectores, formando aí uma imagem com melhor resolução e mais ampla do que nós obtínhamos anteriormente. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos aparelhos de mais de 300 detectores. Né?
E o princípio de formação da imagem tomográfica tem a ver, obviamente, com a rotação do tubo de raio-x ao redor do paciente, acompanhado pela rotação dos detectores, né? Esse aspecto de movimento helicoidal ao redor do paciente é que permite a formação da imagem 3D e da aquisição das imagens rápidas obtidas nos aparelhos modernos de multidetectores. E aqui, para exemplificar como é formada a imagem tomográfica, um exemplo simples, né, de duas imagens, duas figuras, uma esfera maior e uma esfera menor. Se nós obtivermos imagens em apenas duas incidências, é esse tipo de imagem radiográfica que nós obtemos desses dois objetos. Em 4 incidências diferentes, a imagem fica desse jeito, e conforme a gente vai aumentando o número de incidências, ou seja, a gente aumenta o número de exposições ao redor dos objetos e a combinação das imagens, a gente vai conseguindo uma imagem mais fidedigna da imagem real, né? Então, a imagem de tomografia computadorizada nada mais é do que uma combinação de múltiplas matrizes e equações, obviamente, que só são possíveis de ser realizadas com o uso aí da tecnologia computacional, né? Aqui alguns exemplos de imagens de tomografia. Essa aqui é a primeira imagem de tomografia computadorizada feita no mundo, uma tomografia do crânio. Para fazer essa única imagem, esse último corte, foram precisos 10 minutos. Um paciente com um tumor aqui na região do lobo frontal à direita. E hoje em dia nós conseguimos fazer imagens com qualidade excepcionalmente alta e rápidas, né? Aquisição rápida de imagens, como aqui nesse exemplo, uma renderização volumétrica da caixa torácica de um paciente. E aqui embaixo, uma imagem tridimensional de um coração, com a raiz da aorta e as artérias coronárias. Essa é uma imagem que, no aparelho, por exemplo, de 320 detectores, é possível de ser feita dentro de um único batimento cardíaco, de tão rápido que é. Como é feito o exame de tomografia do tórax? Antes do exame, há algumas coisas que são feitas de rotina. Por exemplo, checar se a paciente é gestante ou não, para evitar a realização do exame na paciente grávida. Verificar se o paciente consegue não só entrar no aparelho, mas também ficar na máquina. Então, pacientes muito obesos, por vezes, podem ter o peso acima do permitido, ou pacientes com a circunferência abdominal muito grande, muitas vezes não conseguem ficar dentro da máquina por causa do desconforto. Na tomografia é menos comum, mas pode haver também casos de claustrofobia. No caso dos exames contrastados, é importante verificar a história de alergias prévias, né? E, obviamente, a função renal do paciente. O jejum ele deve ser solicitado apenas se o exame for realizado com contraste. Em geral, um jejum de 6 a 8 horas é suficiente para esvaziamento do estômago e assim evitar possível aspiração ou complicação do tipo relacionada a náuseas e vômitos. O acesso venoso também só se faz necessário se for feito um exame com contraste. Um exame sem contraste não tem por que pegar a veia do paciente. No exame de tórax, em geral, o paciente é colocado de barriga para cima, com as mãos acima da cabeça. Durante o exame de tórax, na grande maioria das vezes é solicitada a realização de apneia pelo paciente, que pode ser feita em inspiração nos exames de rotina, e quando nós realizamos os exames de alta resolução, são feitas imagens em inspiração e expiração. E mais uma vez eu reitero para vocês que o exame feito nos aparelhos modernos de multidetectores é um exame muito rápido, a gente vai ver um exemplo. Então aqui ilustrando o aspecto de um tomógrafo moderno, né? Então os aparelhos são bonitos, têm um aspecto realmente de máquinas modernas, por vezes até futurísticas, né? E o técnico
é quem realiza o exame da tomografia, o médico é o responsável por prescrever o exame, por analisar o exame, e na verdade o médico radiologista é responsável por todas as etapas, desde o agendamento até o envio do relatório do exame para o paciente. Mas quem toca o serviço dentro da sala de exame são os técnicos de radiologia. Aqui mostrando um exemplo de uma foto da sala de comando, né? A máquina fica lá dentro, obviamente que o técnico fica fora da sala durante a realização do exame, para não se expor à radiação ionizante, e é nessa sala, nessa mesa de comando, com um computador, que ele planeja e realiza os exames. Um exemplo de realização de exame, primeiro o SCOUT, que é a imagem que parece com o raio-x, utilizada para planejamento da aquisição de tomografia. O paciente está lá dentro, que está a máquina, que é a tela do computador de comando. Agora a aquisição. A máquina pede para o paciente encher o peito de ar e segurar, faz a aquisição e pronto, finito. Então, como vocês podem notar, é um exame extremamente rápido. Como eu comentei, então, o que a gente chama de SCOUT é uma imagem parecida com a do raio-x, que é utilizada para planejamento da aquisição. Depois é feita a aquisição propriamente dita, no plano axial, e as imagens axiais elas são reconstruídas, no caso dos exames de tórax, com dois filtros, né? São os filtros de reconstrução mole ou padrão e o filtro duro. Também são enviadas, né, ou são produzidas as imagens relativas aos dados do exame e o relatório de dose, e as reconstruções tridimensionais dependem aí de cada protocolo, né? As mais comumente utilizadas são as imagens de projeção de intensidade máxima, Maximum Intensity Projection, ou MIP, e de intensidade mínima, MINIP. Também as reformatações multiplanares, MPRs, e as renderizações volumétricas. É importante notar que as reconstruções elas são todas derivadas das imagens axiais obtidas no exame. E é feita apenas uma aquisição, na grande maioria das vezes, e essas aquisições são reconstruídas com pelo menos dois filtros, isso no caso dos exames de tórax. Quando nós observamos um exame de tomografia, na maioria dos programas de visualização, são esses tipos de dados que nós recebemos para a avaliação, esses tipos de exames, de imagens. Então aqui um exemplo do SCOUT, uma imagem que lembra o raio-x, e como que é feito o planejamento da aquisição do tórax. Neste exemplo, nós temos a aquisição de 341 imagens do tórax do paciente. Na imagem do SCOUT, é possível também, posteriormente, verificarmos em que altura da imagem axial nós estamos observando. Então, por exemplo, essa imagem aqui, em que a gente observa o tronco da artéria pulmonar, está neste nível do corpo do paciente aqui, essa imagem coronal parecida com a radiografia. Isso auxilia a identificar e caracterizar e localizar algumas lesões. Aqui as imagens axiais, então à nossa esquerda a imagem reconstruída com filtro duro na janela de pulmão, à direita com filtro mole na janela de mediastino, né? Os filtros têm a ver com a capacidade da máquina de balancear o ruído com as bordas da definição das imagens. Já as janelas têm a ver com a capacidade do olho humano de diferenciar as densidades dos tecidos. A gente vai comentar isso um pouquinho melhor. Mas é fácil de identificar o que cada imagem representa. A imagem de janela de pulmão, em geral, é uma imagem mais branca, em que nós vemos bem o parênquima pulmonar, os vasos e as vias aéreas.
aqui os brônquios intrapulmonares, e a imagem janela mediastinal, em geral, é aquela imagem onde o pulmão aparece escuro e nós observamos os músculos, o subcutâneo e o mediastino com seus vasos e demais estruturas. Aqui exemplos de algumas reconstruções 3D. Então, uma imagem de MIP, que valoriza os pixels de máxima intensidade. Esse tipo de imagem é interessante para procurar pequenos nódulos e opacidades relacionadas às pequenas vias aéreas. Essa é uma imagem de MINIP, que é o inverso dessa imagem de MIP, que valoriza os voxels de menor intensidade. É interessante para identificar as vias aéreas, as áreas de enfisema e retenção aérea. E aqui duas reformatações multiplanares no plano coronal e no plano sagital. Como a aquisição é tridimensional, nós conseguimos fazer esse tipo de reconstrução em todos os planos, inclusive em planos oblíquos, se necessário. Este é um exemplo do relatório de dose e da identificação dos dados do paciente e do exame. Obviamente que o nome do paciente aqui está escondido, mas aqui a gente tem, é mais para exemplificar como que o computador nos passa, por exemplo, a dose de exposição à radiação, nesse caso 362 mg por centímetro, quanto que ele economizou utilizando os recursos de redução da exposição à radiação e outros dados interessantes acerca do exame. Isso está sempre disponível para a gente após a realização dos exames. Bem, como analisar? Antes nós analisávamos um exame de tomografia através dos filmes, né? Eu peguei essa fase, então durante a minha residência eu avaliei filmes de tomografia usando negatoscópio, que é aquela luz branca onde nós colocávamos as imagens de tomografia. Hoje tudo é digital, né? Então a análise dos exames de tomografia ela é feita nas estações de trabalho, a maioria das vezes relacionadas a sistemas de arquivamento e distribuição dos dados, que é o que a gente chama de PACS. Há diferentes programas de visualização, mas os princípios são semelhantes independente do programa que nós utilizamos. Os princípios de uso e as ferramentas mais comuns, em geral, são simples de serem utilizadas em qualquer software. Os relatórios, que são os documentos que descrevem as alterações vistas pelo médico no exame de imagem, pode ser manuscrito feito à mão, e esse eu cheguei a fazer também. Hoje em dia a gente não faz mais, né? Pode ser digitado, né, onde o médico digita diretamente o relatório num arquivo ou num sistema especificado. Pode ser ditado, utilizando aí tanto um sistema de gravadores, onde depois um funcionário, um técnico digitador escuta e digita o auto, e o que há de mais moderno, na verdade, são os sistemas de reconhecimento de voz, onde nós ditamos o relatório e o computador digita automaticamente. Então existem todas essas possibilidades. Mas mais importante do que o programa que você vai utilizar ou o método que você vai utilizar para interpretar e fazer o relatório, obviamente, é saber reconhecer e interpretar o exame. Eu vou mostrar aqui um vídeo. Vou mostrar aqui, então, um exemplo de como buscar e abrir o exame de um paciente. Neste exemplo, eu estou usando o programa Horus, que roda nas plataformas do Mac. E pelo Horus, nós conseguimos não só visualizar as imagens, mas também gerenciar as imagens, ou seja, baixar os exames de outros computadores, de outros servidores e enviar exames de um computador para o outro. Quando nós vamos procurar o exame de um paciente usando este programa, a gente utiliza a ferramentinha do Curie.
E vocês podem observar que aqui nessa janela aparecem os servidores onde estão armazenadas as imagens dos pacientes. Nesta guia, nós podemos buscar o paciente utilizando diferentes parâmetros, como o registro do paciente no hospital ou o nome, e a busca ainda pode ser feita utilizando outros parâmetros de restrição, como, por exemplo, procurando apenas um dia, um período e exames específicos, né? Então é simples de fazer essa busca usando esse programa. Tá? Aqui, por exemplo, eu vou fazer a busca no servidor do raio-x de todos os exames feitos de manhã, apenas os exames de raio-x. Ele rapidamente busca e me mostra todos os exames de raio-x feitos esta manhã. Após baixar o exame para o nosso computador, os exames são listados no database local e para abrir o exame é simples, é só clicar 2 vezes. Neste exemplo, eu estou abrindo aqui um exame de tomografia computadorizada do tórax com contraste, né? Protocolo de rotina. Então, se vocês observarem à nossa esquerda, o programa mostra as partes do exame, né? No caso da tomografia de tórax com rotina, a sequência reconstruída com o filtro Mole para usarmos a janela de mediastino, com o filtro duro para usarmos a janela de pulmão. Ele manda para mim também o MIP de 10 mm, que ajuda a procurar pequenos nódulos. Os dados do exame e do paciente, incluindo aí o relatório de dose de radiação e o SCOUT. No exame, por exemplo, de tomografia de alta resolução, nós identificamos aqui à esquerda as sequências em inspiração, essa é a janela de mediastino em inspiração, as sequências em expiração, aqui na janela de pulmão em expiração, além também do relatório de dose e do SCOUT para planejamento da aquisição. Em geral, quando nós fazemos exames de angiotomografia, são enviadas diferentes reconstruções que ajudam a gente a reconhecer o exame, né? Então aqui, por exemplo, é uma angiotomografia PATEP, que a gente observa o contraste da artéria pulmonar maior do que na aorta e as reconstruções de MIP no plano coronal para ajudar a ver os vasos das artérias pulmonares. Na angiotomografia de aorta, nós conseguimos ver as imagens axiais com um contraste bastante importante, bastante evidente na aorta abdominal e um exemplo de reconstrução 3D mostrando a aorta total em diferentes planos. Em relação às características da imagem, então o que nós temos a observar? Que notar quando estamos avaliando as imagens de tomografia. Primeiramente, saber reconhecer se o exame foi feito sem ou com contraste. Se foi feito com contraste, foi feito com técnica para angiotomografia. E, para tanto, é relativamente simples. É só olhar o coração e os vasos, como eu ilustrei no vídeo anteriormente. Outra coisa importante é saber reconhecer a resolução espacial, ou seja, a espessura do corte utilizado no exame. Com o tempo, é fácil de perceber se o exame é feito com cortes finos ou cortes grossos, né? Mas é interessante saber no tórax, principalmente, se foi feita a técnica de alta resolução, que é aquela que permite a avaliação do parênquima pulmonar e das doenças intersticiais e doenças das vias aéreas. Um exame de alta resolução, em geral, tem espessura de corte de 1 mm, não pode ser maior do que 2 mm. Em relação à resolução temporal, tem a ver com o tempo de aquisição, então esse é um parâmetro bastante importante. É possível de ser identificado também nas imagens de tomografia, né, nos dados
presentes no arquivo das imagens. Isso é importante principalmente no tórax, porque a aquisição tem que ser feita preferencialmente dentro de um tempo de uma apneia, né? Então, uma aquisição do tórax que dura, por exemplo, mais de 20 segundos, dificilmente um paciente consegue prender o ar por mais de 20 segundos. E, nesse tipo de situação, a chance de ter artefatos de movimento, né, movimento respiratório principalmente, é muito maior. Então, a resolução temporal tem a ver também com a qualidade da imagem, assim como a resolução espacial. E, por último, dentre as 3 principais características de resolução da imagem, nós temos a resolução de contraste, que é a capacidade daquele exame de imagem de diferenciar os tecidos. Há como medir essa resolução utilizando a relação sinal-ruído ou a relação contraste-ruído, mas isso é algo também que nós fazemos quase que automaticamente no dia a dia. Os artefatos, é importante saber reconhecer sua presença e, para o médico radiologista principalmente, saber reconhecer suas causas, porque os artefatos reduzem a qualidade da imagem, tornam mais difícil a avaliação precisa do exame e, por vezes, podem até indicar algum defeito ou algum problema da máquina. Então, são esses aspectos da característica da imagem que nós observamos aí de rotina no dia a dia. Aqui, exemplos de imagens do mesmo paciente. A nossa esquerda sem contraste, a direita com contraste. Sem contraste, com contraste. Então é fácil de verificar, já que o meio de contraste iodado opacifica e torna mais brilhante os vasos. Então aqui uma aorta bem contrastada, comparando com uma aorta sem contraste. O ventrículo esquerdo bem contrastado, comparando com o ventrículo esquerdo sem contraste. Aqui exemplos também de imagens do mesmo paciente, reconstruídas com diferente espessura de corte. Quando nós fazemos a aquisição com cortes finos, como nessa imagem aqui, com corte de 1 milímetro, depois é possível de se fazer as reconstruções com cortes mais grossos. Em geral, nós não fazemos isso, mas é possível. Então aqui mostrando um exemplo de uma imagem com 1 milímetro, aqui uma imagem com 3 milímetros, já dá para perceber a diferença na resolução dos vasos, das vias aéreas, e aqui uma imagem com 10 milímetros, como nós fazíamos antigamente, em que não é possível ver detalhes do parênquima pulmonar, os vasos ficam mais calibrosos e com menos detalhe, e as vias aéreas são muito mais difíceis de serem vistas. Então aqui a resolução espacial é muito maior do que nessa imagem aqui, porque aqui a espessura de corte é maior do que na imagem que nós estamos vendo aqui. E isso tem aplicabilidade no dia a dia, prática, né? Por exemplo, um paciente com um pequeno nódulo pulmonar de 6 milímetros, que na verdade é cálcico, como nós podemos observar aqui na imagem de corte fino, usando um filtro duro, né? Ela fica com uma densidade ou uma atenuação semelhante à cortical do osso. Quando a gente mede, dá uma densidade de 97, e conforme a gente vai aumentando a espessura do corte, né, como aqui nesse experimento, a densidade vai diminuindo. Por quê? Ocorre aqui um artefato que nós chamamos de volume parcial. Na hora que a gente mede a densidade, a gente não está mais medindo só a densidade do pequeno nódulo, mas também do ar que está em volta. Por isso que a densidade vai diminuindo progressivamente, conforme a gente aumenta a espessura de corte. Se nós observarmos uma imagem de 10 milímetros de espessura de corte, ou seja, com uma resolução espacial muito menor, olha como aparece o pequeno nódulo. É difícil até de ser identificado, e obviamente que não dá para dizer que é um nódulo cálcico residual, como nós podemos dizer na imagem com corte de 1 milímetro. Alguns exemplos de artefatos. Então, esse é um artefato bastante comum, que a gente chama de endurecimento do feixe. É bastante comum relacionado a artefatos ou aparelhos metálicos, mas também ao meio de contraste. Por vezes, ele pode ser na forma desses streaks brilhantes, né, como aqui, esse tipo de imagem, né, parece uma imagem irradiada relacionada ao osso ou ao meio de contraste. Por vezes, pode ser hipodensa, como aqui, esse artefato de endurecimento do feixe relacionado aos ossos da base do crânio.
E nesse exemplo, nós temos aqui o computador ajudando a retirar esses artefatos. Então, aqui a imagem sem processamento. Hoje as máquinas modernas têm ferramentas que permitem retirar esses artefatos, como aqui na nossa imagem à direita. Então, esse é um artefato bastante comum de endurecimento do feixe, né? Um artefato importante que aparece comumente nos exames de tórax é um artefato de movimento, então principalmente relacionado à respiração. Então os vasos ficam todos borrados, é difícil de avaliar o que está acontecendo no parênquima, e nós conseguimos ver, por exemplo, essa imagem de sombra, né, relacionada aqui à movimentação do diafragma. Outro tipo de artefato é esse artefato em anel, né, que está relacionado, por exemplo, com o efeito do tubo de raio-x. Então esse é um tipo de artefato que nos indica aí ou uma deficiência do tubo, ou uma falta de calibração do aparelho de tomografia, ou seja, indica um problema relacionado à máquina. Eu comentei um pouquinho sobre os filtros e sobre as janelas e vou comentar novamente. Uma coisa importante é cada janela com seu filtro, ou seja, o filtro mole ou padrão, nós utilizamos janela mediastinal, no filtro duro nós utilizamos janela de pulmão ou a janela óssea. Qual que é a ideia? A janela mediastinal é uma janela mais estreita, então nós utilizamos ela para facilitar a diferenciação de tecidos com atenuação semelhante, em geral os tecidos de partes moles. Já a janela de pulmão ela é mais aberta, ela permite uma melhor definição das bordas e nós utilizamos aí para diferenciar os tecidos com atenuação bastante diferente, ou seja, o ar em relação às partes moles. Aqui duas tabelas exemplificando exemplos de janelas. Então, por exemplo, a janela de pulmão tem um centro com densidade próximo do ar dentro do pulmão e é uma janela larga, uma largura de 1.600. Já a janela mediastinal tem um centro com densidade próxima às partes moles, entre 40 e 50, e é uma janela mais estreita, por volta de 360 a 340. E alguns exemplos de outras janelas. E a questão das densidades típicas, né? Importante lembrar que a densidade da água destilada, que foi a unidade de referência para a criação das unidades Household, é zero. Todas as outras densidades são relativas à água. Então, por exemplo, o ar ambiente, em geral, tem uma densidade por volta de menos 1000, e o osso cortical tem uma densidade alta por volta ou acima de 250. Isso ajuda também a identificar as melhores janelas e, obviamente, a fazer as medidas dos tecidos. Exemplos de imagens: filtro certo com janela certa e aqui o filtro com a janela errada. Então essa é a imagem de filtro duro na janela de pulmão, a gente vê as margens bem definidas das estruturas. Aqui é uma imagem de filtro mole com janela de pulmão. A alteração ou a diferença é sutil, mas é perceptível. Aqui é o contrário, uma imagem filtro mole na janela de mediastino, do jeito correto. Aqui é uma imagem de filtro duro numa imagem de janela de mediastino. Então é possível ver uma imagem ficar mais ruidosa. Aqui uma imagem filtro duro com janela de osso, nós conseguimos ver muito bem a cortical óssea, as alterações aqui da coluna, por exemplo, e aqui o filtro mole e a janela de osso, ou seja, é incorreto, como a imagem fica mais borrada, mais difícil de delimitar as margens ósseas. Cada janela com seu filtro. E aqui mostrando como é importante a questão das densidades, que nos ajudam a identificar os tecidos, né? Então aqui um derrame pleural, onde a gente observa a densidade de líquido por volta de zero, mostrando que realmente trata-se de um líquido pleural, diferente do músculo ou dos demais tecidos de partes moles. Aqui um pulmão enfisematoso, mostrando uma densidade menor do que menos 950, indicando enfisema dentro do pulmão. São essas áreas hipoatenuantes. E aqui a gente tem uma massa no lobo inferior do pulmão desse paciente, com áreas bem hipodensas, que quando nós medimos a densidade, é uma densidade de gordura, ou seja, indicando para a gente que, apesar de ser uma lesão grande, é uma lesão benigna, nesse caso um amartoma.
Assim, quais são as principais ferramentas que nós utilizamos quando estamos observando, analisando o exame no dia a dia? Então, a ferramenta de janelamento, de movimentação, o zoom, a rotação e o que nós chamamos de scroll para passar as imagens. E, obviamente, as medidas, né? As mais comumente feitas são as medidas lineares de distâncias ou diâmetros e as medidas de densidades ou atenuações usando uma região de interesse, cuja sigla ROI é do termo em inglês Region of Interest. Vou mostrar aqui mais um vídeo. Agora eu vou mostrar algumas ferramentas de uso diário na análise das imagens tomográficas. Vamos pegar este exemplo. Um exemplo de um paciente que fez uma tomografia de tórax com contraste. As principais ferramentas ficam disponíveis aqui na parte superior desse programa que nós estamos utilizando, que é o ONUS. Né? A mais simples de todas é a do janelamento. Então, quando nós selecionamos essa ferramenta, é possível mudar a janela com a qual nós vimos a imagem. Há algumas teclas de atalho que a gente consegue, apenas mudando ou clicando números específicos, já mudar a janela. Tá? Por exemplo, essa é a janela padrão de partes moles, mas clicando aqui na ferramenta de janelamento é possível fazer mudanças, por exemplo, fechar a janela ou abrir e mudar o centro, mais para o pulmão, para o ar ou mais denso para o osso. A gente escreve que está fechando a janela para diferenciar os tecidos, é justamente esse tipo de ajuste que nós fazemos, né? Para tornar mais evidente a diferença de atenuação entre os tecidos. A outra ferramenta seria a ferramenta de movimentação, essa daqui, que permite que nós mobilizamos a imagem ao redor da tela. Em geral, a gente usa essa ferramenta em conjunto com a ferramenta do zoom, que é essa daqui. Por quê? Porque é possível, então, fazer o zoom para aumentar a imagem e ver determinada estrutura. Então, mexer a imagem para colocar aquela estrutura que a gente quer observar mais de perto no centro da imagem. Além disso, nós podemos também rodar a imagem utilizando essa ferramenta de rotação. Ajuda, por exemplo, quando o paciente tem um posicionamento inadequado ou para o planejamento de uma biópsia. Essa ferramenta do scroll é a que a gente utiliza para passar as imagens mantendo o botão do mouse pressionado. Né? Então esse exame, por exemplo, tem 325 imagens na janela de mediastino. Essa ferramenta ajuda a gente a passar rapidamente essas imagens. E por último, mas não menos importante, nós temos as ferramentas de medidas. Né? Podemos fazer diferentes medidas e anotações, inclusive de texto. O que a gente mais usa no dia a dia são as medidas lineares, né, de diâmetro e extensão. Por exemplo, aqui medindo a aorta ascendente com 2,9 centímetros e as medidas de densidade, né, utilizando os ROIs, que são as regiões de interesse. Então, por exemplo, colocando um ROI aqui na aorta ascendente, ele me dá a área dessa região, mas mais importante, ele me dá a média de densidade, 203, relacionada ao contraste. Se eu colocar um ROI aqui fora do paciente, o ar tem uma densidade por volta de -1000. Se eu colocar aqui o ROI, por exemplo, no osso do paciente, uma densidade de aproximadamente 430. Então essas são as ferramentas que nós mais utilizamos no dia a dia. Portanto, concluindo, é importante lembrar que a imagem tomográfica
o princípio de formação da imagem tomográfica é semelhante ao do raio-x, tem a ver com a atenuação do feixe de raio-x, é um exame, então, com radiação ionizante. A tomografia de tórax é um exame extremamente rápido, em geral obtida em uma apneia, durante a apneia do paciente. Na tomografia de alta resolução, nós fazemos duas aquisições, uma em inspiração e outra em expiração, são duas aquisições, e os exames podem ser feitos aí sem ou com contraste. É interessante saber reconhecer se o exame foi feito sem ou com contraste, olhando as imagens, saber reconhecer a resolução espacial da imagem, se foi feito com corte fino ou corte grosso, e, obviamente, diferenciar as imagens axiais, utilizadas aí para a verificação da maioria dos aspectos e das alterações patológicas, e as reconstruções tridimensionais, que são imagens auxiliares. Lembrar que cada filtro deve ser utilizado com a sua janela, ou seja, o filtro mole com janela de mediastino, filtro duro com janela de pulmão. Saber reconhecer que há diferentes estações de trabalho, workstations, diferentes programas de visualização e diferentes ferramentas para avaliação dos exames de tomografia, mas que o mais importante de tudo, obviamente, é saber reconhecer as doenças.